Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui para mais um encontro para a Escola Psicanálise Tripé e também para o Coletivo Catarse. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante, nós vamos falar sobre a libido, a teoria da libido do Freud. Todo mundo sabe, como nós já falamos em aulas anteriores, nesses nossos encontros aqui, que o núcleo ativo da personalidade para a psicanálise sempre há de ser o inconsciente. Mas o que é que movimenta esse inconsciente? Aí é que vem a teoria da libido. Aí é que Freud vai falar de uma energia de origem sexual que de alguma forma vai vir a partir de algumas pulsões. O Freud já vai dizer que nós não somos mais seres instintuais, mas sim seres pulsionais. E isso é uma coisa muito importante, saber dividir o instinto da pulsão. Ou seja, ele já muda, O que é um ser instintual? Seriam todos os animaizinhos irracionais, Então a gente teria os gatinhos, os cachorrinhos, eles sim seriam bichinhos instintuais. Nós, seres humanos, somos seres pulsionais. E o que é essa pulsão? Nós temos dois grandes grupos de pulsões. Nós temos as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais. Esses dois grandes grupos de pulsões, eles começam já quando o bebezinho nasce. E é a partir desses grupos de pulsões que surge a libido. A libido, ela é, de fato, algo subjetivo. Ela não existe se nós pensarmos em algo tangível, em alguma coisa tangível. De fato, toda a nossa questão subjetiva de energia de sexualidade. Mas não a sexualidade que tem a ver com o sexo, sempre é muito importante. No meu grupo aqui, Catarse, essa semana, aliás, semana passada, nós estávamos falando sobre essa questão de sexualidade, o quanto é importante saber diferenciar na psicanálise sexualidade de sexo. Sexualidade é a forma como você se apresenta ao mundo, É muito mais do que gênero e muito mais do que sexo. Eu me apresento ao mundo como Janaína, mulher, que tem uma sexualidade feminina. A minha orientação de gênero não tem a ver com a minha sexualidade. Quantas vezes eu faço sexo por mês, por ano? Bom, isso aí já não é da conta de vocês, mas enfim. Também não tem a ver com a minha representação de sexualidade. Desculpa, gente, não quis ser mal educada, foi só uma brincadeirinha, tá bom? Mas, de fato, a forma como eu me apresento ao mundo e como eu sou representada também pelo outro, aí sim diz respeito à minha sexualidade. E é isso que o Freud vai dizer o tempo todo. Quando ele diz que nós somos formados metade pela sexualidade masculina e metade pela sexualidade feminina, nós temos que entender que essa junção vem do quê? Justamente porque nós temos metade do pai e metade da mãe. Metade da sexualidade que nós obtivemos durante os nossos desenvolvimentos psicossexuais, palavrinha bonitinha, da mãe, e a outra metade do pai. Portanto, no entanto, geneticamente, mais a nossa história, aí nós temos a nossa representação de mundo, ou no mundo, desculpem, que é essa ideia, de representação feminina e masculina. E aí a questão da libido, A questão da libido parte dessa ideia. A libido, ela começa a se manifestar no nosso corpo muito cedo, já quando nós tocamos o corpo da mamãe pela primeira vez. A partir do primeiro impulso, o impulso de sexualidade, O impulso onde a gente já sente aquela primeira, o primeiro gozo, o primeiro sentimento de prazer ao ser amamentado. Quando a gente nasce, porque todo mundo nasce, Óbvio, ninguém veio do repolho ou foi entregue pela cegonha na casa do papai e da mamãe. Então, quando a gente nasce, a gente vai de colinho lá, a enfermeira leva, e a gente recebe a primeira mamada, ok? E nessa primeira mamada a gente já tem o primeiro grande gozo, Que é como se de novo nós voltássemos àquela situação plena dentro da barriga
e tivéssemos a sensação de que não precisamos de ninguém para nos alimentar. Nesse momento é que começa já a primeira fase psicossexual, é quando a libido vai para boca. Então a gente já tem o começo da fase oral, olha que legal, né? A fase onde a libido toda fica localizada na boca. Isso a gente vai retomar numa outra parte, mas o que eu quero dizer? Que esses impulsos que vão dar origem a pulsões, externamente são impulsos justamente porque eles têm uma carga externa de excitação. Eles nos excitam porque vem do meio. Então, a amamentação, né, ela se torna, primeiro, uma pulsão de sobrevivência, uma pulsão sexual, uma pulsão de autoconservação, por quê? Nós precisamos comer para sobreviver. Principalmente o bebezinho, que ainda está no princípio do prazer. Ele não entrou no princípio da realidade. A gente vai falar disso também, né? Mas tudo isso para vocês começarem a perceber o quanto é importante entender essa questão de pulsão. E essa primeira pulsão o leva à alucinação de plenitude. Né? É interessante perceber que muitas pessoas que ficam fixadas nessa fase oral têm uma tendência à questão da adicção, de levar coisas à boca. Tem muita questão de anorexia envolvida na questão do caráter oral. Né? Tem muitas patologias relacionadas à alimentação, né? Ou hiperfagia, hipofagia, a fase oral, né? A questão do cigarro. Né? Então tem muitas coisinhas ligadas aí, que tudo remete àquela questão da primeira vez que a boca do bebê toca o bico do seio da mãe. Por quê? Porque é uma questão de alucinação mesmo, né? Por isso que aquela ideia do viciado em droga, de que quando ele usa a primeira dose, ele nunca vai ter a mesma sensação. Ou então mesmo aquela pessoa que fica o dia inteiro chupando chiclete, que nem uma vaquinha lá ruminando, né? Então, é provavelmente alguém fixado na fase oral. Mas tem outras características, né? Só para dar um exemplo. Mas aí quando a gente pensa que esse libido começa entrando pela boca, né? Praticamente como a gente engolisse o libido. E a partir daí, ele começa a tomar conta do nosso corpo. Então ele parte de uma excitação externa, de um impulso externo, e ele é engolido. E aí ele começa a percorrer o nosso corpo como energia sexual vindo justamente do seio da mamãe. Então o primeiro ser a libidinizar um bebê é a mãe. Por isso que Freud tem aquela velha ligação com a ideia de que tudo é culpa da mãe. Porque quem libidiniza o bebê, a princípio, é a mãe. Né? Quem primeiro dá a ele a sugestão de pulsão é a mãe. Seja a pulsão de autoconservação através da mamada, seja a pulsão de um gozo, inclusive com uma questão de prazer mesmo de mamar, né? Que é a pulsão sexual, que são as duas mais antigas. A pulsão sexual ela é fundamental porque ela também vai trabalhar depois com a preservação da espécie. Quando ela vai para a questão da sexualidade com um fim determinado que é o da procriação, né? Mas não é o caso do bebê. Isso já quando se sai do complexo de Édipo, passa-se pela fase de latência, entra-se já numa condição genital, né? Num caráter genital, quando aí sim o ato sexual em si já faz sentido, né? Até aí não faz, para um bebê não faz, né? Então a sexualidade dele nesse momento é completamente autoerótica, é voltada para ele, né? Essa libido, ela faz todo um caminho, né? Então, todo um caminho dentro do nosso corpo até atingir justamente a questão do genital. Então ela vai da boca para o ânus, do ânus para o falo, né? Do falo aí a gente tem a questão do complexo edípico, né? Da questão edípica, e da questão edípica vem para uma fase de latência, onde a libido dá uma segurada. Depois da fase de latência, aí ela vai realmente para a fase genital, onde já há um reconhecimento de gênero, né, e de orientação de gênero. Reconhecimento como? Aí vem a grande questão, reconhecimento do que já se é,
né? Por isso não cabe a ideia, isso é muito importante, de que gênero, orientação de gênero é uma escolha. Não, né? Orientação de gênero é um processo inconsciente, né? No qual o sujeito ele é incapaz de ser um objeto aí atuante, ele é um objeto passivo diante dessa circunstância. Então aí nessa questão é quando, já a partir de 7 anos, isso tudo dentro da teoria freudiana, com o fim da formação da personalidade, essa orientação de gênero já está formada dentro de 3 questões básicas, tá? É claro que hoje a gente tem mais de, não sei, não vou chutar um número porque realmente não é minha especialidade, né, de questões de gêneros aí, mas a gente tem 3 básicas, né, que é a hétero, a homo e a bi, né, sendo que bissexualidade é algo comum a todos. Todos nós temos energia masculina e feminina, todos nós temos libido masculina e libido feminina. Portanto, somos todos bissexuais por natureza, porque recebemos libido tanto do homem quanto da mulher, né? Agora, alguns se orientam não no sentido de escolha, mas no sentido natural de ser para a homossexualidade, e outros se orientam num sentido natural de ser para a heterossexualidade. Portanto, aqui cabe uma ressalva em dizer que na psicanálise jamais podemos falar na questão de reorientação de gênero, né? Porque é o ser do indivíduo no mundo. Então não tem como reorientar esse gênero, porque isso acontece tudo dentro do substrato ativo da personalidade, que é o inconsciente. Então no inconsciente nós não temos como mexer, a gente consegue mexer em conteúdos que se manifestam de forma, né, pulsante, conteúdos latentes, né, que pululam para nós, né? Agora, conteúdos que são completamente inconscientes, de jeito nenhum, e isso inclui-se o gênero. e só pra gente ter uma ideia, né, se nós falássemos da tal cura gay, nós teríamos que falar também da cura hétero, se fosse uma questão de escolha. Porque vamos pensar, então a gente recebe lá no consultório pessoas com muitas decepções heterossexuais, e de repente ela vira e fala assim: bom, cansei, não quero mais saber, porque só tenho decepções. Aí você é obrigado a dizer pra ela: bom, querido, você é hétero, por mais decepções que você tenha, não tem como mudar, né? Não existe essa possibilidade, porque é assim que você se configurou no seu processo histórico. A mesma coisa, né, um sujeito de orientação homoafetiva, né? Ah, por que não? Porque eu já tive muitas decepções, enfim. Pois é, meu querido, infelizmente você tem que se aceitar, né? Porque realmente não tem como fazer uma reorientação. Inclusive em 1996, ou foi antes? Acho que foi antes. O DSM, né, junto à Organização Mundial de Saúde, junto ao DSM, retiraram, né, a homossexualidade do CID, né? Não consta mais como algum tipo de patologia, não, né? Já, ainda bem, né? Porque na verdade seria um erro muito grotesco. E isso baseado em muitas pesquisas, tá? Inclusive pesquisas que não são da área da psicanálise, que investem lá em outras áreas de estudos, né? Inclusive estudos neurológicos, creio eu, hormonais e outras coisas. E agora, esse ano também saiu a transexualidade, né, do DSM e do CID, que é ótimo também, né? O que facilita muito para nós o trabalho em consultório, né? Porque é uma ideia mais para trabalhar no reconhecimento do eu do que necessariamente, né, você ficar ali tentando reverter um processo que é irreversível, né? E ter que chegar pra pessoa e dizer: bom, nem que você queira, isso não vai mudar, né? Isso não tem jeito,
né? Então, isso é muito importante, porque já vem o impulso, né, de sexualidade, é uma coisa que acontece desde quando esse bebezinho nasce. Então, como é que um bebezinho ele pode, de alguma forma, fazer algum tipo de escolha? Agora, é muito interessante nós pensarmos também que quando nós falamos de impulso, né, é um conceito energético, tá? Toda essa questão de impulso é conceito energético, são energias libidinais, né, que vêm do meio, e quando a gente fala de energia, a gente está falando de energia psíquica, né, de um psiquismo para o outro. Né, é como se nós fôssemos realmente capazes de transmitir energia, né, um para o outro. Isso a gente está falando numa questão muito íntima, né, entre relações parentais, ok? Hoje eu tô com uma colinha aqui. Não é para não esquecer todos os itens, né? Então, é interessante que a noção de sexualidade, né, nessa situação, ela sempre seja ligada à noção de impulso, né? E não à questão de sexo, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem o discurso, né, como se nós estivéssemos falando da sexualidade infantil, né, numa ideia de que a criança estivesse apta à questão do sexo. Não. Quando a gente fala de sexualidade infantil, já é da representação que a criança tem da própria sexualidade dela, como menino ou menina. E também da questão da autoerotização, né? É tudo autoerótico, do prazer que ela sente com o próprio corpo. Né? E o quanto isso é interessante ser observado e de alguma forma não ser podado, para que depois essa criança seja um adulto saudável no sentido de sexualidade. Né? Como isso é interessante e importante, porque muitas vezes, eu falo isso com uma certa preocupação, as mães, né, percebem os filhos pequenos se masturbando ou alguma coisa assim e ficam, nossa, que coisa feia. A criança não tem noção de que o que ela está fazendo é feio. Será que é feio? Né? Simplesmente ela está descobrindo o próprio corpo. Né? E quando ela vai lá e ela recebe um tipo de bronca por causa disso, né? É como se aumentasse o nível da repressão em graus assim maiores. Nós já somos seres reprimidos em muitas instâncias. Né? E quanto mais há esse tipo de repressão, né, mais neurótico o indivíduo se torna. Né? Essa neurose ela vai tomando aí áreas ainda mais preocupantes. Né? E não só neurose, né? Depois a gente pode partir para questões mais complicadas ainda. Né? Quando essa mãe não libidiniza esse bebê direito, a gente já pode pensar em uma subjetivação psicótica. E por aí vai. Né? Portanto, é tão importante pensarmos nessa questão da sexualidade infantil. Né? Pensarmos que esses primeiros grandes grupos de impulsos, que é o impulso de autoconservação e o impulso sexual, né, eles têm uma função muito de construção de personalidade, de construção de caráter no indivíduo, desde que esse indivíduo nasce. Né? E que eles têm que ser muito bem trabalhados pelos pais. Ok? É isso aí, a gente se vê na próxima. Até lá.